Eu vou adicionar mais um ponto para a nossa discussão, porque todos os dias aqui a gente vai falar de recortes novos de pesquisas. A BTG Nexus trouxe mais um recorte ali sobre primeiro e segundo turno, o presidente Lula na frente, mas muito próximo de Flávio, principalmente no segundo turno, com um empate ali com o Flávio e também, se eu não me engano, Ronaldo Caiado. Depois a gente vai lembrar, mas Renan Santos é o que mais está distante e o Zema também no segundo turno. Mas tem um empate técnico ali do presidente Lula com o Flávio, principalmente, no segundo turno. E outro dado muito importante que a BTG Nexus traz aqui para a gente, e muito bem-vindo de volta você que está com a gente pela sua Smart TV, que você está voltando agora do intervalo, a gente vai falar de um novo recorte da BTG Nexus, que é sobre a aprovação do governo do presidente Lula. Isso não interessa só o presidente Lula, mas todos os outros candidatos, principalmente o Flávio Bolsonaro. O presidente Lula é aprovado por 47% da população, dos 2.003 entrevistados, que são um recorte próximo da realidade brasileira. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais. E 48% desaprovam o presidente Lula. O governo do presidente Lula, né? Aqui não é sobre a rejeição ao candidato. Aqui é sobre o governo do presidente Lula. Aqui não vai ter a avaliação do Flávio, do Renan Santos, não é sobre as intenções de voto, mas sim sobre o que o presidente Lula vem fazendo. É ele que tem a máquina pública e isso a gente também vem pontuando o quanto isso pode ser bom ou pode ser bem ruim para qualquer candidato. Quanto ao governo, 34% dos entrevistados avaliam a administração petista como ótima ou boa e 42% classificam como ruim ou péssima. É o Carlos Stênio Brasilino que traz os detalhes. Aqui uma foto do presidente Lula dando uma das entrevistas. É inclusive foto do Ricardo Stucker, o fotógrafo oficial do presidente Lula há muitos anos. O governo do presidente Lula tem aprovação de 47% e desaprovação de 48%, o que revela um quadro de empate técnico dentro da margem de erro, conforme a pesquisa BTG Nexus divulgada nesta segunda-feira mostra. Os que não sabem ou não responderam representam 5%. De acordo com os dados, a percepção sobre o governo atual sofreu uma leve oscilação em relação ao levantamento anterior, divulgado no dia 10 de agosto. Perto, mas quanto mais próximo das eleições, cada semana faz bastante diferença, porque as campanhas, principalmente no momento em que as campanhas vão para as ruas, tem as propagandas eleitorais na TV, no rádio, tem as redes sociais, eles circulando pelas ruas, conversando olho no olho com os eleitores, o cenário vai modificando um pouquinho. Naquela ocasião, no dia 10 de agosto, a aprovação do presidente Lula era de 46% e a desaprovação somava 49%. Claro, a modificação foi dentro da margem de erro, o que pode não representar nenhuma grande mudança. Mas no caso aí da aprovação, ele melhorou um pouquinho e da desaprovação caiu um pouquinho, que também é bom para ele. No detalhamento qualitativo do governo federal, 34% dos entrevistados avaliam a administração petista como ótima ou boa, ao passo que 42% a classificam como ruim ou péssima. A parcela de eleitores que considera o desempenho da gestão regular soma 25%, o que, de certa forma, soma ali também junto com ótima ou boa. Não é gente que acha horroroso tudo que o presidente Lula fez. Aqui a gente tem um carrossel com as fotos dos outros candidatos. E a gente também te coloca, aí sim, a rejeição aos candidatos, que também é bastante importante, Gabriel Buzzi, Murilo Medeiros, que é aí sim sobre o que o eleitor, quando questionado, se votaria de jeito algum, se não votaria de jeito algum nesses candidatos todos. É aquela pesquisa estimulada. Tem o Flávio Bolsonaro, você votaria no Flávio Bolsonaro? Se a pessoa responde de jeito algum, vai ali para o índice de rejeição ao candidato. Se ela não votaria de jeito algum ao presidente Lula, vai para a rejeição ao candidato e também presidente. E aí o Flávio vence esse ranking. O Flávio chega a 50% de rejeição. As pessoas não votariam de jeito algum no Flávio. De jeito algum votariam no Lula, 48%, um dado bastante grande. Ronaldo Caiado, 34%. Romeu Zema, 33%. E Renan Santos, 32%. Chama atenção que o Renan Santos é um desconhecido. E mesmo assim, ele, nesse dado, também fica muito próximo de Ronaldo Caiado e Romeu Zema. E esses são os dados mais importantes que a gente traz agora desse outro recorte da BTG Nexus, o BUS,
da aprovação de governo do presidente Lula, que teve uma modificação ali muito sutil de 10 de agosto para agora, mesmo assim com uma melhora para o presidente Lula, e também a de rejeição para os candidatos, com o Flávio figurando aí o topo da lista, seguido de Lula com 48%. Lembrando que quanto mais popular, mais conhecido, mais rejeitado também é o candidato, né? Exatamente. E você tem um desafio ao presidente Lula nessa campanha, não é nem tanto só vender coisas novas para o eleitor, mas é defender o que ele fez nesses últimos 4 anos. Porque o eleitor vai, na urna, votar pela continuidade do que estamos vivendo ou pela mudança, né? Então, o mais importante para Lula vai ser continuar persistindo em diminuir essa desaprovação, que é muito alta. A gente não pode desconsiderar que metade da população praticamente desaprova o governo. Com essa desaprovação, o cenário de segundo turno, por exemplo, de um eventual segundo turno, fica difícil para Lula, porque há uma parcela bastante alta da população que desaprova o seu governo. Então, estes 40 dias, pouco mais de 40 dias até o primeiro turno, será para Lula defender o que já foi feito e dizer que vai melhorar o que está fazendo e vai, claro, fazer coisas novas. Mas é muito importante que Lula faça essa defesa do governo. E o desafio dele é grande porque existem vários candidatos no campo da direita, o que dificulta ele, por exemplo, ter ali algum aliado na corrida eleitoral que também seja do campo progressista, por exemplo. Não existe nesse aspecto, nesse momento. Então, existe uma chuva de candidatos criticando a sua gestão e ele tem o desafio de diminuir essa desaprovação. Se Flávio Bolsonaro, por exemplo, tem o desafio de avançar no público feminino, talvez seja o maior desafio de Flávio nesse momento, para além de uma rejeição bastante alta, Lula tem, por outro lado, esse desafio de diminuir essa visão tão negativa que o governo tem e que persiste, Nath, como você bem pontuou, muda ali 1 percentual, 2 percentuais, mas tudo muito na margem de erro ainda, e esse percentual precisaria diminuir para Lula ter ali um conforto maior de chegar na eleição, porque com essa rejeição oscilando entre 50, 48, às vezes 46 de desaprovação, ainda não é um dado confortável, é um dado que desconforta, embora haja um empate com a aprovação, que é positivo para o petista. É negativo também que essa rejeição, essa desaprovação, como a gente pode citar, não diminua a modo que o petista gostaria, que a campanha gostaria, porque é preciso continuar fazendo a defesa do governo e mostrando o que o governo fez ou deixou de fazer, mas pode fazer no eventual segundo mandato, para que Lula consiga aí alcançar uma ligeira vantagem em relação a Flávio Bolsonaro, por exemplo, que neste momento a pesquisa BTG pelo menos mostra que não há, né? Há um empate não numérico, mas há um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno e também com o Caiado, que é um outro candidato aí do campo da direita. Portanto, o desafio principal de Lula nesse momento, inicial da campanha, é fazer uma defesa enfática do seu governo e para isso ele vai depender só dele mesmo, porque os outros candidatos vão fazer de tudo para desacreditar e mostrar as fragilidades que o terceiro mandato de Lula teve durante esses últimos 4 anos. É isso, né, Murilo? O presidente Lula, além de precisar fazer campanha, como qualquer outro candidato, ele também precisa tocar um governo de um país continental que vive uma crise com os Estados Unidos, foi tarifado de novo em 37,5%, quase os 40% do ano passado. É uma situação extremamente delicada, anunciou que vai ter a reciprocidade e isso pode ter ainda mais problemas, trazer ainda mais problemas ou, de repente, pressionar o governo americano para conseguir renegociar essas tarifas todas. Então, das maiores dificuldades de um candidato é tocar um governo, né? Cheio de problemas, ao mesmo tempo que já conseguiu avançar em medidas econômicas muito importantes, tipo o fim da taxa das blusinhas. Isso já apareceu nas pesquisas que tem ajudado. Também a isenção do IR, que foi uma vitória construída com o Congresso. Agora tem uma discussão do fim da escala 6x1, que finalmente ele conseguiu trazer o Alcolumbre de volta e isso pode andar e trazer um resultado para o presidente Lula nas eleições. Então, tem essa dificuldade do presidente, de quem tem a máquina pública, de tocar uma campanha
tocar um governo e ter 80 anos, né? Também é um ponto. O momento da campanha é de um desgaste impressionante, né? Cada dia os candidatos acordam em alguma cidade, acordam em um estado, uma temperatura diferente. Tem que modular o discurso para um público diferente. É um baita esforço que o presidente Lula vai ter aí nesses próximos 2 meses. E deixa eu chamar mais um intervalinho, o último do dia, para a gente já se livrar dele. É você que está com a gente pela sua Smart TV. Tem 2 minutinhos para daqui a pouquinho você voltar e continuar acompanhando a nossa programação ao vivo. É isso, Murilo. Queria te ouvir também sobre isso, sobre esse esforço que especificamente o presidente Lula vai ter, que é diferente de todos os outros esforços aí dos outros candidatos. Exatamente, Natália. Lula larga a campanha eleitoral num cenário de favoritismo vulnerável, né? A incumbência também tem seu fardo, né? Também tem seu desgaste natural, a política externa, os problemas econômicos, a fadiga de material também relacionada ao nome do presidente da República, que disputa a 7ª eleição e há, de forma natural, esse desgaste em relação ao seu nome. Não à toa as pesquisas mostram Lula muito estacionado ali na simulação de primeiro turno, na casa dos 40% já há um bom tempo, e com uma taxa de rejeição relativamente elevada, né? E tudo leva a crer que as medidas econômicas, o pacote de bondades que o governo lançou no primeiro semestre, como o Desenrola, o fim da taxa das luzinhas, linhas de financiamento para motoristas de aplicativo adquirir seu automóvel, tudo isso parece ter tido um fôlego curto, né? Porque o custo de vida também acaba bloqueando, anulando as benesses das medidas econômicas lançadas. E esse sentimento de mal-estar, de frustração, de desencanto com os incumbentes não é um fenômeno só do Brasil. 70% das eleições onde um incumbente disputou a eleição nos últimos 4 anos, o resultado foi desfavorável, né? Porque está hoje no governo, você também carrega esse fardo que a incumbência lhe concede, né? E a questão econômica, o bolso, continua sendo um fator muito decisivo, né? No retrato atual da pesquisa BTG Nexus, um alívio ainda para Lula, nesse cenário muito apertado, é a taxa de rejeição, que Flávio Bolsonaro, por mais que tenha superado momentaneamente aquela onda negativa com o caso Dark Horse, com os vídeos da Michelle, com divisões internas em seu palanque, por mais que a candidatura de Flávio tenha superado esse momento mais negativo, a rejeição ficou muito incrustada em sua campanha, né? Ele iniciou a corrida eleitoral, a pré-campanha, em janeiro, com uma rejeição menor do que a de Lula. E hoje ele supera a rejeição de Lula de 50 a 48. E esse talvez seja uma das explicações para a competitividade ainda de Lula numa disputa de segundo turno. Por mais que esteja no empate técnico, Lula ainda lidera ligeiramente, com 3 pontos de vantagem. Então, esse ponto da rejeição vai ser um ponto central nessa disputa, nesses próximos 45 dias até 4 de outubro. E lembrando também que o Flávio não é assim, a figura do Flávio não é assim a mais conhecida, né, de todos esses candidatos, né? O Flávio vem com o bônus e o ônus de ser o indicado de Jair Bolsonaro. Assim como aconteceu também em outros momentos, lá em 2018, quem estava preso era Lula, né? E Fernando Haddad foi o candidato do presidente Lula, entrou muito no finalzinho ali, na Bacia das Almas, e também teve uma relação um pouco parecida. É claro, talvez nem tenha como comparar exatamente, porque aqui o Flávio é filho, né? É o primogênito, leva o sobrenome de Jair Bolsonaro. Então parece com o Jair Bolsonaro, né? Ele parece estar cada vez mais próximo fisicamente de Jair Bolsonaro, claro, muito mais jovem.
mas tem muitas semelhanças. E a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro é muito conhecida, né? Foi presidente do Brasil por 4 anos, fez campanha em 2022, enfim. Então, tem essas semelhanças e também curiosidades em relação ao que já aconteceu pro lado ali do presidente Lula. Eu preciso me despedir de Gabriel Bus, nosso coordenador de política, e depois chamar mais um elemento para essa conversa toda. Bus, é sempre muito bom. Obrigada, viu? Obrigado, Nath. Obrigado, Murilo. Ótimo dia para a gente. Valeu. E agora, Murilo, vou chamar mais um elemento aqui para nossa conversa, aí para falar